Olá, bem-vindos ao Vida Revista, ao caderno de notícias, política e economia. Hoje, sexta-feira, 7 de agosto de 2020. Comigo, como sempre, o jornalista Felipe Lima. Olá, Sérgio. Olá, pessoal. Tudo em ordem. Chegamos ao mês do cachorro louco, né? Olha, eu acho que nem tem mais cachorro louco. Os homens aqui estão loucos. Exatamente. Como sempre, a gente gostaria de apresentar nossas condolências e sentimentos às mais de 98 mil famílias, né, que tiveram alguma perda com relação a essa pandemia do coronavírus. Eu acredito que, se não for segunda, no máximo terça-feira, o Brasil vai bater a trágica marca de 100 mil mortos, né? É verdade. Que eu Mas acredito. segundo ele falou, o presidente falou ontem, não tem muito o que fazer, isso mesmo, é vida que segue. É a vida que segue. Até o dia que cair na cabeça dele. Aí, Pois é. bom, também seguindo no rastro das tragédias, a coisa absurda que aconteceu no Que Líbano. loucura. Eu nunca Cara, tinha visto uma explosão ao vivo. não, isso aí, aquilo foi a tecnologia, hoje em dia todo mundo tá filmando tudo, não sei o Né? quê. 1000 ângulos, né? E que agonia aquela coisa chegando e, meu Deus do céu. Porque a gente vê em cinema e coisa, mas É. nunca vi uma gravação ao vivo de uma explosão. A sorte ou o azar foi que começou um incêndio e as pessoas É, começaram a gravar o incêndio. E daí exato. a explosão, né? Você vê aquela bola, né? Aquela esfera branca se deslocando. Não, aquele deslocamento de ar é uma maluquice, parece uma bomba atômica, né? Aquele cogumelo que É sobe. cogumelo, exatamente. Nossa, ele destruiu boa parte ali da cidade. Tem gente que não está É. podendo morar. E tudo isso por causa de nitrato de amônio. Nitrato de amônio. E aqui deve estar cheio. Eu frequentava uma fábrica que eu atendia, fazia a comunicação deles, e que tinha um tanque enorme de nitrato de amônio, não sei bem, enfim, estava lá e falavam que tinha todo um processo de escape. E Uhum. era por causa do tal. Eu falo, mas o que que é isso? É um líquido, vai acontecer o quê? Agora eu entendi o porquê que tinha tanta segurança em volta, alarmes, mil e coisas, por conta do tal da amônia. Nossa Senhora, aquilo foi uma coisa impressionante. Mais de 130 mortos e 5 mil feridos. Imagina. Meu Deus. E, Prejuízo. é um prejuízo. E o curioso não, né? É que aquela velha história, parece que o Porto, isso aí tava lá desde 2012, se eu não me engano, né? Que é aquelas cagadas, né? Parou um Uhum. navio russo e tava caindo aos pedaços, tirou material, toneladas, e ficou lá, e ninguém tomou conhecimento, e tá lá, e manda um ofício pro governo para fazer alguma coisa, tirar, não sei quantas vezes, ninguém. É que nem Museu Nacional, lembra a tragédia do Museu Nacional? Sim. Quantos e quantos ofícios e coisas e pedidos para manutenção, e olha, isso aqui tá perigoso, XYZ não aconteceu e ninguém deu confiança. E é a mesma coisa aí, são tragédias anunciadas. A mesma coisa com as pontes de São Paulo, que outro dia teve um acidente grave, não teve mortos, mas foi grave, poderia ser muito pior, e vai continuar acontecendo, só se andar pela marginal e olhar para cima que você vê que é uma tragédia anunciada. Então o mundo é cheio dessas tragédias anunciadas, né? E é o governo, pessoas que não se preocupam, não dão conta da situação, e acontece isso. É porque as pessoas acreditam que não vai acontecer. Sim, Comigo sim. não vai acontecer. Então, até o dia que acontece. Aí, né? Diz que estão estimando os prejuízos até o momento em de 3 a 5 bilhões de dólares, o que vai dar de 15 Uhum. a 23 bilhões de reais. É. Não, é uma loucura. E o Líbano já, eu não sabia, não, a gente não acompanha, né, a política do Líbano, mas parece que já estava passando por uma situação grave Sim, de sim. econômica, enfim, agora está o risco, porque o porto foi por água abaixo, literalmente, então um risco de desabastecer, porque Estoque todo de o lixo chega aos comida, portos. foi tudo para o Situação de guerra mesmo, uma situação complicada.
como diz, né? Realmente essas coisas as pessoas acham que não acontecem, mas acontecem. Agora, uma coisa curiosa, um sentimento que me ocorreu, eu preciso ver se eu me faço entender. Foi muito grave, foi terrível, muito triste, mas me deu uma sensação boa, entre aspas, muitas aspas, de ver um acontecimento que sai da pandemia, sai das tragédias, não é terrorismo. Cara, é uma cagada federal, mas é aquilo, sabe aquela coisa? Parece que abre o jornal de 40 anos atrás, bomba explode no Líbano. Saímos um pouco daquele círculo de miséria, né, que a gente tava, é pandemia, é morte, é governo, é Bolsonaro, é isso. Não, aconteceu uma coisa no Líbano, um acidente, uma catástrofe, mas alheio a tudo, foi assim, isolado, foi um fato que aconteceu ali. Né, você entendeu? Quer dizer, passou uma sensação de, opa, voltou ao normal, as coisas estão voltando. Se bem que o governo libanês está investigando, etc. E tal, até o presente momento, tudo parece ser, indicar que foi um acidente mesmo, né? Eles continuam investigando, porque sim. sofria muito atentado, né? De terroristas e coisas, como aquela região do globo é muito complicada, né? Muito cheia de antagonismos, etc. E tal. Mas foi interessante que o próprio Israel e o Hezbollah, que são forças fortes, antagônicas ali, já assim, falam, não é nosso, é a hora de se unir, é hora de prestar solidariedade. Então é interessante que uma coisa dessas, de alguma maneira, gere algum tipo de união. De solidariedade, né, de respeito, quer dizer, uma coisa, a parte dos políticos e interesses econômicos, existe o interesse humano, né? É isso mesmo. E também fica aqui a nossa solidariedade ao povo libanês, em especial o pessoal de Beirute. E também outra coisa, né? O Brasil tem, acho que é o maior país que tem mais. É uma colônia grande, né? Inclusive o Hospital Sírio-Libanês, né? Que é um dos melhores hospitais ao lado do Albert Einstein. Exatamente. Haddad, Malufes e Temers também. Sem dúvida, sem dúvida. E isso também dá uma dimensão do coronavírus, por um outro lado, né? Porque você vê uma explosão dessas proporções, nós tivemos 130 mortos. E nós aqui no Brasil com 100 mil mortos. Você vê Exatamente. Sem nenhuma explosão. Né? Então é isso. Vamos mudar um pouco o foco agora para a crise do Ministério lá na Justiça. Eu fiquei assim estarrecido com o que aconteceu. Isso é coisa de país ditatorial, né? De fazer dossiê de funcionários públicos e policiais que fazem parte de um movimento antifascista. É o fim da picada. Se fosse um movimento nazista, eu até entenderia, embora não poderia legalmente concordar, mas antifascista, qual o problema de ser antifascista? Não, exatamente. Eles não entendem, cara. Não dá para. É gravíssimo, né? Uma coisa de ditaduras, de União Soviética, KGB, Stasi, é esse tipo de coisa que a gente está falando. E, cara, são figuras assim, policiais e figuras, são pensadores, né, intelectuais que têm um dossiê. E é isso, é antifascismo, que para eles o fascismo virou, de fato, o termo virou carne de vaca, o que é uma pena. Mas então todo bolsonarista virou um fascista, o que não é verdade. Mas e essa gente ignorante como não sabe a origem, deve ter achado que então antifascista é antibolsonarista e são. E aí começa, é comunista e não sabem nada. E produzem uma patuscada dessa, uma coisa terrível, né? Vergonhoso saber que o ministro da Justiça, que em outros programas a gente já falou que tá com pouca coisa para fazer, porque tá interferindo onde não deve, tá liderando uma situação dessa, né? É estarrecedor. Ficou meio esquisito, porque ele demitiu o tal do o Gilson Libório. Coronel, né? Mendes, que é um coronel, exatamente, né? Agora, ele demitiu porque ele estava fazendo contra a vontade do ministro, ou ao arrepio do ministro? Quer dizer, ele não
explicações claras sobre o que estava acontecendo, né? E o UOL denunciou, são 579 professores e policiais que estavam sendo investigados nesse sentido. Não, inclusive, o que prova que não foi uma coisa tão ao arrepio ele está negando, não, o André Mendonça está negando enviar ao STF os dossiês e prestar esclarecimentos, enfim, ele está dizendo que é segurança nacional. O que, aliás, vai dar uma boa coisa para a semana que vem, porque se o Supremo engolir uma coisa dessa, nós estamos numa situação complicada. Quer dizer que agora investigamos quem queremos e acabou. E fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo, né? Então, vamos ver qual vai ser a resposta que a ministra Carmen Lúcia, foi a Carmen Lúcia, né, que pediu? Foi a Carmen Lúcia que pediu esclarecimento. Vai dar a essa afirmação do ministro da Justiça, que, aliás, está se mostrando um completo incompetente, né? Porque incompetente, mas também um perigoso, porque ele está absolutamente a serviço do Bolsonaro e do bolsonarismo. Então, não, ele é um cão de guarda do Bolsonaro. Ele faz o que o Bolsonaro quer, é aquela coisa cega e... O que é mais perigoso ainda, porque... Agora, por falar em STF, você chegou a ver a matéria da Piauí, né, que saiu? Não, saiu dizendo de uma reunião que houve dia 22 de maio, em que o Bolsonaro quase invadiu o STF com militares. E que houve, ele, não, vou intervir, foi naquela época do que queriam talvez pegar o telefone dele, não sei o quê, e que daí na última hora o Augusto Heleno botou panos quentes e tal, e ele mudou de ideia. Mas o clima ali era de não, eu vou invadir. Então você imagina a cagada que seria, como seria isso, e pensar que a gente está na mão dessa gente, que de fato cogita uma situação dessas. Eu duvido muito que tenha sido o general Heleno que resolveu a questão. Eu tenho mais certeza de que tenha sido o comando ativo das Forças Armadas que falou, não façam essa bobagem, porque não vão... Pode ser também. Mas o general Heleno, coitado, o general Heleno para ele, 1964 foi o que existiu de melhor. Sim, foi o Hopi Hari dele. Foi o Hopi Hari, pois é. Então, quer dizer, eu não acredito muito que o general Heleno e os ministros que estão ali junto do Bolsonaro, no momento, tenham bom senso, não. Já mostraram que não. Quem está tendo bom senso é o comando ativo, né? Quem tem canhão, que está dizendo, não vamos atrás, as Forças Armadas não vão apoiar uma coisa. Imagina a invasão a intervenção. Não, mas é uma coisa, vou intervir, ele com sangue nos olhos, e foi assim, pessoas que acompanharam a reunião relataram, e é uma fonte bastante... Não, eu acredito no fato, eu só não estou acreditando que o... pode ser também, e faz sentido o seu pensamento, não é a cara dele ser um moderador. Não, de moderado eles não têm nada, né? Mas tudo isso mostra o clima, né? Que é isso agora. A STF pede uma coisa, talvez o ministro não dê, e sabendo agora que veio à tona esses dias essa história, como isso aí vai repercutir também. Pois é. Agora eu aguardo ansiosamente a resposta do STF quanto a essa narrativa, né? Porque não existe nada que a lei não prevê nada que não possa ser, ainda mais uma investigação feita sem a participação do Ministério Público, sem acompanhamento da Justiça, sem nada, uma coisa absolutamente de país ditatorial, né? Ser revelado, por quê? Só porque vai aparecer o nome de pessoas que vai ser interessante. Né? É aquela coisa, mas independente, não pode haver uma situação dessa, ainda mais não pode, pelo Ministério da Justiça, uma coisa gravíssima. Gravíssima, né? Até parece que um dos membros da comissão Arnes, não sei se você conhece, do Dom Evaristo Arnes, que é da isso, isso, exato. Um dos membros parece que também era um dos investigados. Então, o problema na divulgação está mais nos nomes do que propriamente na investigação em si. Falou que ele faz ativismo para direitos humanos. Né? É que para essa gente, direitos humanos é um comunismo gravíssimo. Odeia Mussolini. Quer dizer, o problema são as pessoas que estavam sendo investigadas. Sim. Isso a conferir, vamos ver. Isso vai ter que ter desdobramento, né?
Alguns desdobramentos. Talvez até acabe na demissão do ministro. Será? Depois dessa bobagem, ele já andou fazendo muita bobagem, né? Inclusive, já demonstrou que é um advogado, péssimo advogado, né? Se você tiver algum problema jurídico, não contrate, porque ele é muito ruim de serviço. Esse pessoal, assim, eles não leem a lei, eles fazem, né? Bom, e nessa sequência também, né, de brigas dentro do próprio coisa, temos o Aras, né, o Augusto Aras, Procurador-Geral da República, que é uma correção de rumos na Lava Jato, né? Porque quer e porque quer. Até, não vou descartar que haja uma intenção do governo e do próprio PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, de assumir um controle mais forte de todas as forças-tarefas aí, né, do Ministério Público, mais especialmente a de Curitiba, mas ele tem razão em certas coisas, realmente a Lava Jato, né, em especial a de Curitiba, andou abusando muito, né, das coisas, né. Inclusive você vê esse secretário do Dória que foi preso, uma questão de, parece, 4 ou 6 anos atrás, quer dizer, você fazia uma prisão preventiva no momento, anos depois do que ocorre, quer dizer, isso como eles não tinham como atingir o governo Dória diretamente, eles atingiram dessa forma. O que a prisão e a busca e a apreensão, e sei lá mais o que, se referem a crimes que supostamente foram cometidos na época do Temer e na época um pouco antes, né? Mas não na gestão do Dória, mas acaba que afeta o Dória, né? Porque você tem um funcionário que foi preso, né? Quer dizer, então como a Damares já havia ameaçado, né, que haveria ações contra os governadores que estavam atuando fortemente com relação à pandemia, né? E você vê que realmente está tudo coordenado ali pelo governo, né? E esse juiz Bretas também, que é outro que tem uma vontade imensa de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, e fica fazendo o servicinho sujo do Bolsonaro. Que é terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico. A gente vê que ele é evangélico, acredita em Jesus, né, que ele acredita... Como todos esses, né? É uma coisa... Aliás, um parêntese, né, uma mãe lá perdeu a guarda da criança porque a menina foi iniciada no candomblé. Rapaz, eu vi essa chamada e não li a notícia. Pois é, a avó, que é evangélica, denunciou a mãe por maus tratos, porque a menina, o ritual do candomblé, quando ela estava sendo iniciada como filha de Iemanjá, né, e o ritual implica em raspar a cabeça, né, fica lá, parece que um mês no terreiro, tomando chás, banhos de chás, etc. e tal, para purificação, blá, 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 e o ritual termina com a raspagem da cabeça e tem o ritual propriamente dito. Nada foi encontrado na menina de hematomas, de coisa, de machucado, quer dizer, simplesmente uma avó que é evangélica pegou e fez isso porque a menina está sendo iniciada não na igreja evangélica, mas no candomblé. E essas igrejas, religiões de matriz africanas, elas sofrem muito preconceito. Existe uma porção de coisas, talvez, a serem resolvidas, questão com os animais e tal, é um debate à parte. Mas, fora tudo isso, sofrem muito preconceito e muita pressão justamente dessa gente tradicional, de família, conservadora, cristã, essa coisa toda. Mas só retornando ao nosso assunto, que fizemos esse parênteses aí, né? No dia 10 de setembro, vence o prazo para renovação da Força Tarefa de Curitiba. Que é a verdadeira Lava Jato. E dia 8 de dezembro vence a do Rio de Janeiro. Agora é que eu quero ver como é que a coisa vai ficar, qual é o poder de Aras, porque ele pode, sem problema nenhum, não vai ter como legalmente impedir, dissolver
a Força-Tarefa. Ela foi criada pela PGR, ela pode ser pela PGR. Agora, vamos ver como é que vai ficar, né? Porque eles copiaram o que foi possível até a decisão do Fachin, eles copiaram o que foi possível e provavelmente daí já muita coisa já dá para ver. Né? Mas eu acho que, embora seja um golpe de pena resolve isso, existe toda uma pressão, queira sim, queira não, envolvendo a Lava Jato, né? Porque ela ganhou corpo, ela é uma entidade, goste ou não, ela tem essa força toda e tem o Sérgio Moro. E tudo isso, evidentemente, acontece para desbalancear o Sérgio Moro, possivelmente em 22. Também. Então Tem vários motivos. Tem. Agora, ela ainda tem muito apoio popular, o fato é esse. Tem que ver como que as pessoas vão reagir. E o mais maluco agora, que você vê, daqui a pouco a gente vai falar do Flávio, desde que a Lava Jato foi, queira sim, queira não, uma força motriz do bolsonarismo, que chegou até aqui com o Moro e tal. Não, eu posso dizer até que ela ajudou a eleger. Sem dúvida. E desde o rompimento com o Moro, ficou aquela coisa estranha. E agora está começando os lavajatistas, que é justamente isso. Só que é complicado, porque para o bolsonarismo, o lavajatismo se tornou quase um inimigo, mas ele combate a corrupção. É uma dança maluca. E existe essa força popular ainda por trás. Então, eu não sei, eu acho que é a conferir. Eu não sabia que em setembro encerrava. Está anotado aqui, bom saber para acompanhar. Eu acho, olha, eu não apostaria que ele vai dissolver a força, não. Eu acho que vai ficar esse embate, tal coisa, mas eu não sei se ele tem, com o perdão da palavra, culhão para dar essa assinada aí e do dia para a noite desfazer a história toda. Não sei. Vamos ver. Vai ser interessante ver como é que vai ficar isso. Porque o problema é o seguinte, como eu até mandei para você, numa reportagem muito interessante do Intercept Brasil, que demonstra que os métodos usados pela Lava Jato como é que se diz, compactuam, né, com aquele do John Edgar Hoover, né, que foi o chefe do FMI, que também usava os mesmos métodos, ou seja, você prende e você força a pessoa a fazer delação premiada, etc. e tal, né, faz perseguição política, né, quer dizer, isso tudo ocorreu, né, e ocorre ainda na Lava Jato. Isso que aconteceu com o Serra, que aconteceu com o Alckmin, que aconteceu com esse secretário do Dória, tudo isso é o mesmo tipo de atitude. Quer dizer, agora prende o cara e fica o cara lá, numa prisão preventiva, né, por tempo indeterminado, quer dizer, ou ele fala alguma coisa que a Lava Jato interessa saber, né, ou ele fica lá, quer dizer, então de uma certa forma coagir, né, porque a prisão preventiva ou temporária tem definições muito específicas na lei, né, do porquê você pode decretar. E eles usam e abusam disso ao arrepio da lei, né. E é aquele questão também de que uma das coisas que a Procuradoria está reclamando é o fato de que a Lava Jato as Lava Jatos, né, não seguem os procedimentos normais de distribuição das investigações. Eles escolhem quais as investigações querem fazer, né? E isso é muito grave, porque não é por aí. Quer dizer, aquele ali me interessa, que politicamente é interessante, eu quero essa investigação, não quero aquela, quero essa. Quer dizer, tudo isso vai ter que ser, de alguma forma, investigada, né? Porque, apesar de que existem esses ministros como Fachin, Barroso, Carmen Lúcia, né, que são lavajatistas, podemos dizer. Eles apoiam. O Fux, que vai ser o próximo presidente do Supremo, né? Aliás, em Fux we trust, né? Então, quer dizer, você imagina que realmente vai ser muito interessante ver o que o Aras vai fazer com relação a essa renovação, porque, inclusive, o ministro que vai ser o presidente do STF vai ser o Fux, o próximo, né? Então, é isso aí, realmente. E vale ainda dizer que teve, né, o Moro sofreu mais uma derrota com a questão da delação do Palocci, né, que foi descreditada, enfim. E uma curiosidade... Tava evidente, por mais que eu não tenho dúvida que seja uma delação. O conteúdo é interessante, aquilo, não acho que haja uma delação. Primeiro que você tem que
Você não pode mentir na delação premiada, senão você se dá mal. Mas, evidentemente, houve o momento que foi a público, o jeito que foi feito tem um viés político, não dá para negar, não dá. Tem que ser, Com certeza. pode ser hipócrita também. Então, e o curioso é que a Carmen Lúcia não participou dessa votação. E normalmente ela, a tendência dela, ela apoia ela apoia, né? Dentro de tudo, o histórico dela é de apoio às ações do Moro. E acho que foi por um voto, enfim, alguma coisa assim, pelo voto dela, teoricamente, o Moro acabou perdendo essa Dizem que batalha. deu um defeito na internet dela. Ela falou, eu não quero essa confusão para mim. Aí, uma hora, 2 horas depois, ela apareceu num outro programa lá. Recebendo a funcionando condecoração. Perfeitamente. Então, fazer o quê, né? O STF é um tribunal político também, né? Sim, não dá para, não se pode dissociar, não é? Né? Agora, o mais interessante é que esses ministros que são lavajatistas foram todos indicados pelo PT, o que é muito interessante. Inclusive, o Fachin foi indicado Sim, pelo no início era um comunista de primeiro. Não, advogado do MST. Imagina, o cara. E de repente o bicho virou a casaca assim, né? O que também é um bom alerta para o Bolsonaro na escolha do próximo, quando o Celso se aposentar, que tome cuidado, porque esse negócio de para eleger um ministro terrivelmente evangélico que no dia seguinte vira judeu ou vira católico, coisa não custa. O próprio Aras era um cara ligado ao PT, de alguma maneira, era visto como um simpatizante. E agora, então é isso, exatamente. Tem que se cuidar. E que bom que as coisas são assim, que bom que existe essa dinâmica e que as coisas não são. O próprio Toffoli, que também era advogado do PT e tal, não se priva de fazer as lambanças dele lá. Então é isso, existe essa dinâmica e ninguém é. Mas o Toffoli, em todo caso, tem uma explicação, né? Como eu acho que nós já comentamos aqui, que foi descoberto que havia um dossiê a respeito do Toffoli, que o general Etcheverry estava na posse desse dossiê, e aí então ele convidou o general, que acho que agora é o chefe do Estado da Defesa, ministro da Defesa, para fazer um acompanhamento junto com ele, uma assessoria, piriri, ficou um certo tempo todo sendo mais ou menos controlado, né? Isso em 2017, 2018. Então, o Toffoli ainda tem uma explicação que eu acho que ele estava com o rabinho, que talvez não seja tão pequenininho, preso. Os outros não sei. Carmen Lúcia não, Rosa Weber? A Rosa Weber, né? Teve aquele tweet do general Vilas Boas, né? Ameaçando na véspera da votação do Lula, lá, da liberdade do Lula, né? Enfim, da prisão em segunda instância, né? Que andam muito lado a lado. Então... É política, né? Mas dizem que a alternativa a isso é a barbárie. Então, continuemos melhor assim. isso do que a barbárie, né? Vence o mais forte, né? Ou quem tem mais armas, né? Bom, e falando em barbárie, né? O Flávio reconheceu que que nós pagamos umas continhas. Por acaso, num churrasco ali, deu a hora, acontece com todo mundo. Olha, o policial pega e paga ali. E parece que as transferências também para a primeira-dama não eram só 24 mil, não, já estão em 72 mil reais. 89 mil. Então já subiu. Eu peguei um pouco onde entrar, 89 mil reais, apareceram no óculos, 7 depósitos, mas é normal, né? Não, mas isso tudo é normal, eu acho assim, e tudo em dinheiro, né? Sim. Ele pagou a conta, mas não aparece de onde veio o dinheiro para ele pagar a conta. Não, ele fazia, acho que 15 meses que ele não sacava dinheiro, não movimentava dinheiro da conta. Quer dizer, tá muito escrachado isso, não tem mais
Não tem para onde ir, mas estão lá, estão falando. Eventualmente o STF vai ter que julgar essa prisão preventiva, essa prisão domiciliar aí do Queiroz, né? Não, mas tá pra já, o próprio STJ vai agora. Tem uma recurso, mas é pouco provável que o STJ vá. Eu não sei, não, pelo que eu tenho Será? visto. Porque, primeiro, que tá todo mundo bem pistola com o Noronha, que foi o que deu, porque a questão da distribuição dos processos, enfim. E Outro segundo, pelo menos candidato. histórico do Fischer, talvez, o que vai Uhum. julgar agora, o irmão dele, que voltou do recesso e tal, o histórico dele é de negar domiciliar para todo mundo. Sei lá, uma senhora tuberculosa de 66 anos, ele não deu, e assim vai. Agora a gente vai ver se existe uma questão política por trás, uma pressão ou não, que evidentemente que existe, mas se ele vai se amarrar nisso ou se ele vai manter a postura que ele tem tido até então de não, e principalmente para a mulher do Queiroz, mais do que o Queiroz, que teoricamente tem um câncer de intestino tratado, enfim, minha mãe teve isso e ela não é uma questão, depois de um tempo, você está ali, vida normal. Mas a mulher dele é um maior absurdo de estar no domiciliar. Então, vamos ver. Mas parece que esse Fischer está com um problema de saúde, né? Então talvez tenha que se afastar. É verdade. Ele estava para voltar, é verdade. Então está complicado, né? A gente vê pela cara do Fischer que ele não tem saúde, né? Não precisa ser médico. Eu não sei, a cara dele eu não vi. Não, assim, é obeso e coisa. Você vê que é uma pessoa que tem uma saúde realmente complicada, né? Deve abusar de comidas e bebidas, e, enfim. Isso é suposição minha, claro, não posso afirmar nada. Né? Não vão me processar que falei mal do ministro Fischer. Mas, enfim. E também o Flávio não está gostando muito dos promotores, não. Ele quer trocar. Ele quer trocar porque. Ele era contra o foro privilegiado, mas agora ele tem foro, então ele acha que esses promotores não estão adequados ao foro dele, então tem que trocar. Né? E são lavajatistas e não sei o quê, agora ele é contra o Lava Jato, né? Aquilo que a gente falava. Sim. Agora, inclusive, está elogiando o Aras. Imagina, o que é pior que o Aras, né? Não é bom para ciências sociais. Exatamente, ser elogiado pelo Flávio Bolsonaro não é. Mas o fato é assim, que urgentemente eu acho que essa situação tem que tomar uma definição. Vai ser grave, vai ser complicado, vai gerar uma ruptura, queira assim, queira não. Imagina o STF dar uma voz de prisão, entendeu? Agora alguma coisa tem que ser feita, que está muito escrachado. Tá muito, né? Essa história que ele admitiu. O Adnet até, todo dia ele fez umas gravações da casa dele, sai no Globoplay. Ele fez uma encenação desse churrasco, né? Que é isso, é o ridículo. Se tornou uma coisa grotesca essa situação, porque, cara, como pode? É isso, é tão. E agora ainda aparecem esses novos depósitos, quer dizer. Não, e o mais engraçado é que, com tudo isso, a coisa não anda. Não. Isso que não dá para entender, tá atravancado, né? Não há sequência nas coisas. Tudo bem, ele então ficou lá agora no Tribunal de Justiça do Rio, mas e aí? Não é? Exatamente. Qual o desdobramento? Não dá para saber. Não sei, é outra coisa. Mas esse caso vai depender mais do Bolsonaro do que do filho, porque se o Bolsonaro se comportar como tem se comportado. Eles podem, aquilo que a gente falou, é trocar uma coisa por outra. Pisar no freio, né? Como eu falei, não vão poder desaparecer com o processo, mas vão pisar no freio. Vão dourando as calendas. Vai ficar para as calendas. Então, não sei, vamos ver. Bom, agora vamos ao momento de descontração. O nosso querido general Pazuello, pré-claro ministro da Saúde, recebeu um grupo de médicos, inclusive, e deputados, para analisar a nova panaceia para a cura da Covid-19, que é a injeção anal de ozônio. Ozônio retal. Vai ozônio aí, não? Meu Deus do céu, gente
do céu, mas olha, se não fosse trágico, seria absolutamente cômico. Como é que pode uma coisa sem a menor comprovação, sem a menor indicação, sem a menor É assim, e aí tem estudo ainda científico? o queira sim, queira não, né, o brasileiro, porque mexeu no rabo do brasileiro, a coisa fica Sim, séria. ai, ui, meu rabo, é. E aí o cara ainda me ficou. Não bastasse falar que é o ozônio, pô, é o ozônio retal. Cara, olha, é de uma cota muito grande. E Não, eu. inclusive eu quero ver se o ministro Pazuello resolver adotar o método como adotou a cloroquina, se os bolsonaristas vão, agora também bolsonarista vai levar ozônio no rabo. Vai levar o ozônio no rabo, tem que levar, ué. E O o negócio ministro deveria ser o primeiro, né, a se submeter ao tratamento, né? olha, eu não fui a fundo. Eu sei que o próprio Conselho Federal de Medicina já falou: olha, não tá Não tem a proibido de menor indicar. procedência. Mas eu queria entender mais a fundo da onde nasceu, porque certamente alguma base deve ter, ninguém Sim, deve. não, nos Estados Unidos. Eu não sei, mas qual que é a relação do ozônio eu não entendo. Eu queria entender que não tem Foi, comprovação científica, mas foi o e o retal correspondente. é o que deixa mais impressionado. Então, foi o correspondente dos bolsonaristas nos Estados Unidos, os trumpistas, que lá resolveu fazer essa experiência e disse que funcionou, entende? Aí o negócio se espalha, né? E chegou aqui ao Brasil e o ministro da Saúde, que tem pouca coisa para fazer, teve teve reunião e tal e coisa para avaliar o método. E eu acho que tem muita gente realmente que talvez se beneficiasse com esse método, né? Põe ozônio no rabo, que é um gás, né? Deve fazer bem assim enorme, né? Que barbaridade, cara, que Gente, barbaridade. e é um tubo mesmo, põe um tubo lá e injeta gás de ozônio na pessoa. Não, é só E rindo mesmo. olha, eu te garanto que vai ter gente que vai querer. Vai ter fila, ou se vai ter fila para Vai ter ozônio. fila, né? Ai, não, eu vou te contar, né? E você viu também os presídios em Minas Gerais, né, que estão com surto de coronavírus, simplesmente que o governador Zema resolveu falar que o vírus precisava viajar, né? E Minas Agora, Gerais não sai do estado vermelho lá, né? Que tem acompanhado a Globo no Jornal Nacional tem feito uma exposição muito interessante, né, da evolução da pandemia com o gráfico de média móvel, né, de casos e de óbitos, e os estados em que estão com aumento ou diminuição ou estabilidade de óbitos, né, em Minas Gerais não sai do aumento, né, então, aliás, os estados mais bolsonaristas não saem do, são todos vermelhos, assim como acontece nos Estados Unidos. Os estados exatamente. são os que mais têm a propagação do vírus e maior número de óbitos. Né? E Minas Gerais não sai do vermelho. Né? Então, Agora, o Zema, é engraçado, surgiu agora, né? O novo é uma coisa de agora, dessa última eleição de 2018. Eu olhava, igual o Amoedo é um cara que eu acho interessante, ele não participou dos debates, mas você ouve ele falando, eu gosto. Não tenho grandes restrições a ele, não. E o Zema foi um nome que mais do novo, né? Foi o que mais se deu bem nessa, ganhou o governo de Minas, que não é pouca coisa. Só que ele tem se mostrado uma grande decepção, né? Não tem nada de novo, não tem nada de. Ele já se meteu em confusão, e já tem rastros de corrupção, e já tem essa adulação ao bolsonarismo, de um modo geral. Ou seja, eu até não sei se você tem mais contato com o pessoal de lá, o que eles falam, mas olhando daqui até um pouco de longe, me pareceu uma grande decepção do Novo, especificamente. Um camarada desse nos quadros dele. Bom, o próprio Salles é do Novo e não precisa falar mais pois nada, é, né? Mas. esse Zema é uma pessoa de pouco estudo, né? E um É, empresário, quer dizer, não tem grande discernimento das coisas, etc. E tal. É uma decepção, sim. Eu acho que sim. A forma em que ele tem conduzido Minas Gerais não tem sido uma forma boa, não. Mas também tá ruim de acertar, né? Porque
Vendo Aécio que tinha problemas, aí o Anastasia, é confuso, tá? Agora o Zema, enfim. E nessa questão da pandemia, nós tivemos aqui em São Paulo uma manifestação inusitada que foi na Avenida Paulista, na direção da Consolação, da Rua da Consolação. Quem conhece São Paulo sabe o que a gente está falando. Mas a Rua da Consolação era um dos extremos, né, da Avenida Paulista, o outro extremo está lá no Paraíso, né, e os carros, então, 120, acho. 120 carros andaram de baixa ré durante um quilômetro e pouco, em protesto contra o negacionismo do Bolsonaro à pandemia, que foi uma manifestação interessante, né? Interessante, no mínimo. Eu não sei, eu ouvi falar, eu li, eu não vi vídeo, nada disso. Mas a logística disso me preocupa na questão de um acidente, não sei bem como foi organizado. É o do Nuno Ramos, né? Eu já li algumas coisas dele, eu não sou um grande fã, mas enfim, ele tem um trabalho dele que é interessante até. Mas é diferente, né? Eu acho que. E lendo até a matéria que você mandou, tinha 2 carros fúnebres na frente e tal, e os 2 eram bolsonaristas, né? Aí, não sabia para que era, se soubesse não vinha. Ué, mas você não foi pago? Fui. Mas... E outra coisa, como é que fala? Os 2 falando que é a Globo, a invenção da Globo. Esse negócio de coronavírus é a invenção da Globo. Então é interessantíssimo, às vezes, com um pouco de espírito esportivo, ouvir o que os bolsonaristas médios, né, têm a dizer. Essa galera existe, eles acham que é isso mesmo. Eles existem. Aliás, essa Eles existem. sim, essa época que nós estamos vivendo vai ser conhecida como uma época de negacionismo, né, de desrespeito, de desvalorização da ciência e de pouquíssima vergonha na cara. As pessoas perderam a vergonha na cara. Antigamente as pessoas tinham vergonha de defender. Frio, Pois é. Agora não, a pessoa fala qualquer coisa e está certa, é liberdade de expressão, não importa se você está falando que a Terra é quadrada, né? É um cubo. A Terra é um cubo, mas é a minha liberdade de expressão. Tá, mas se você é um professor, você não pode falar isso, né? Então, quer dizer, ou então falar que põe o ozônio no rabo vai ser a solução, e você é um médico. Você é um prefeito, você é um... O prefeito, o presidente, quer dizer, as pessoas estão de uma ignorância acachapante, negando a ciência, o conhecimento geral, e sem um pingo de vergonha na cara. Sim. Exemplo disso é aquilo que eu te mandei também, que eu fiquei estarrecido, embora, com exceção do Intercept, eu não vi nenhuma reportagem sobre isso. Eu fiz esse trabalho também, eu não achei. A imprensa simplesmente esqueceu o assunto, né? Que é isso aí, que são a patrulha da paz. Pastores, não é? Absurdo. Que se vestem de policiais, com carros pintados, tudo de policiais, para fazer internação de viciados em drogas. Como é que se fala? Vê se tem mais alguma foto. Olha aí. Uhum. Não, são viaturas com mesmo tipo de viaturas da polícia, enfim. Exatamente, quer dizer... Esse desde 2004, né? Porque agora isso veio a público. E eu também, engraçado, eu fui procurar também outras fontes, porque eu já falei aqui, enfim, eu tenho um pé atrás com o Intercept, eu não gosto muito do tipo de jornalismo deles, é uma questão pessoal minha com eles. Mas, de fato, eles são os únicos que, eu não acho que eles inventam nada, mas a maneira como eles colocam o meu gosto, enfim. Aí eu fui atrás de outras fontes e não achei. E, de fato, é curioso, porque é uma coisa... É espantoso, beira o ridículo, sabe aquela coisa que ele... Não, mas isso é um crime, isso é um crime. Não entrando não entrando no mérito da questão dos usuários de drogas, isso é uma catástrofe, etc. Mas esse tipo de abordagem é criminosa. Você fazer uma falsificação de uniforme, de carros, de coisas, para fazer uma internação contra a lei.
Não, e é isso, é constrangimento, é o que você falou, por mais que ninguém que olha, eu gostaria que todo mundo fosse se internar, fosse se cuidar, etc e tal, não se discute isso. Agora, não é assim que se faz, porque daqui a pouco estão pegando você na sua casa para se internar, daqui a pouco estão, entendeu? Não, É assim que de repente pode se vestir de político para fazer uma ação política, para ir lá e dar é. o cabo de fulano e dizer que foi a polícia. É Quer dizer, evidente que eles tratuam com pessoas completamente desfavorecidas e desapegadas da realidade. Muitas vezes que fica um ambiente escuro, de todo mundo dito, mas o relato diz que você vê as pessoas cabeça abaixada como se fosse uma revista policial, agindo como se fosse uma autoridade. Evidentemente, se pega alguém mais esclarecido, você... Agora, até me pergunto se alguém partir para o confronto, como fica? Eles vão agir com força, porque eles não têm soberania sobre a força. A única, não. quem tem é a polícia, eles não são polícia. Você pode observar que eles não estão armados, mas. Eles não botaram não, deve ter um cacetete, deve ter armas Ah, brancas, sim, deve ter. isso pode ser. Eles treinam luta, parece, fazem artes marciais, sei lá. Eu quero dizer, é o Mas uso da isso, força, é o fim do mundo. pois é, inclusive denigre a imagem dos evangélicos, porque isso é um abuso que você, um pastor, não poderia fazer. Como Se membro de uma existe, igreja, não é? se existe um diretor de marketing ruim, é o dos Uhum, evangélicos. Cara, é dia após dia, os grandes líderes evangélicos é só bola fora. só lá Infelizmente, o fora. que vem a público, eu não sou evangélico, eu não tenho relação, então eu vejo o que vem a público. O que vem a público é só coisa muito ruim. Então, assim, a gente acaba até tendo que tomar cuidado, porque, pô, já fica aquele arrepio. Não, tem pessoas que fazem um trabalho louvável, tem pessoas ótimas que estão ali, têm a fé delas, muito bem, não enche o saco de ninguém. Mas os grandes nomes, os representantes, os líderes, são vergonhosos. O que se faz em nome da igreja, nas cruzadas, se tornou uma grande cruzada. Quer dizer, você bota o evangélico como um cara completamente né, limitado, fascista, preconceituoso, bolsonarista. Tenho certeza que nem todos são, mas o que se pinta é isso. Aí você vê um grupo desse, coisa mais. É que eu falei, além de criminoso, é ridículo a pessoa se prestar a Ridículo. isso. Vestidinha de soldado, fala, pelo amor de Deus. Tem até. Freud explica, né, inclusive. Agora, eu acho interessante o Intercept, já que você fez esse comentário. Eu não sou, porque o Intercept é tudo, não, não. Mas o Intercept, ele vive de doações. Ele não tem propaganda, ele vive de doações. Então, ele tem mais liberdade para fazer certos tipos de reportagens, porque ele não depende de. Por exemplo, eu tenho certeza que isso não saiu no resto da imprensa, porque alguém aí atrás é um anunciante importante, entende? Que está aí por trás da igreja, coisa, quer dizer. Então, isso é problemático, né? Porque o resto da imprensa ela é susceptível à pressão dos seus anunciantes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, isso faz sentido sim. É o que eu falo, eu não, nem discuto que eles fazem um jornalismo interessante, eles fazem investigações que ninguém está fazendo, vêm com informações boas, mas eu não sei, eu não gosto do texto deles, o tom que eles usam, eles Ah, colocam tá, isso muito sim, tudo bem. coisas que me dá um pé atrás. Mas isso que você falou é um ponto importante, sim, interessante. E Você eu pode não ver que eu estou defendo, sempre checando, né? enfim. Agora vamos acompanhar também. Isso aí tem que ter algum tipo de desdobramento. Isso aqui é Não, assim, o mais chocante é que desde 2004 o grupo pois atua. é um Talvez tenha absurdo. evoluído de lá para cá, nem sempre tenha sido assim, mas que faça um mês que eles atuam, já é tempo demais para essa gente atuar e ninguém fazer nada. Eu Ninguém acho que fazer acaba nada. também as autoridades fechando os olhos, porque eles estão atuando com aquele grupo ali de desvalidos. Queira sim, queira não, eles estão fazendo um serviço que a polícia não quer fazer. A verdade é essa. Mas não Então, poderia não, fazer. não, jamais. Mas eu suponho que haja um certo fechar de olho das autoridades por falar, quer saber? Deixa os caras. Eles estão resolvendo um problema que seria nosso, eles estão ali, vai ficando, tá sob controle, é uma gente que não reclama, né? Eu acho que é isso. Agora, veio a público, eles vão ter que fazer alguma coisa. Mas Não, se mesmo porque esse eu tenho certeza que por trás disso tem alguém importante. Tanto para claro, terem fechado os olhos durante todo esse tempo, assim como também não ter tido repercussão no resto da imprensa.
E financeiramente, quem banca essa gente? Alguém atrás disso está, como é que se diz? É muito influente, muito poderoso, pode ter certeza. Mas vamos ver, né? Vamos acompanhar. E, por fim, vamos à nossa namoradinha do Brasil, que agora quer voltar a fazer novela. Por que não, né? Cara, que Não existe nada que impeça, nenhuma lei que impeça. Mas é como nós estamos falando, é uma falta de vergonha na cara. Não, com que clima, sabe assim? Não é? Depois do que ela falou, ela acha que depois ela ter defendido a ditadura. Baixarias, e assim. Um clima de exceção, que houve mortes e torturas. Se fosse só o discurso escrito, já seria lamentável, mas lamentável. É o discurso expressivo, é aquela entrevista dela completamente aterrorizante, assim, para sempre vai ficar na cabeça da gente. E tudo, só o fato da pessoa sair de casa, se propor a sair de casa, para fazer alguma coisa com este governo, em parceria com esse governo, já é abominável, né? A pessoa ter se proposto a topar participar, porque você entrou ali, você faz parte daquilo, meu querido, desculpa. Não dá para limpar sua barra, entendeu? Por mais que você pode sair, a coisa é muito difícil. O próprio Moro, que eu quero muito bem, porra, cara, você ficou lá 1 ano, e aí? Você não viu nada? Só agora que você se tocou? Né? É complicado. Então, e aí a pessoa tem cara de pau de querer fazer novela. Dizem que ela não fechou as portas na Globo. Exatamente. Mas, conhecendo um pouco a Globo como eu conheço, dificilmente eles vão aceitar que ela volte, porque depois do que ela fez, do vexame que ela deu, e a entrevista que foi horripilante, né, que ela deu, etc. E tal, as defesas que ela fez, eu acho que não pega bem para a emissora colocar. Eu já vi gente sair da Globo por coisa bem menor. Claro. Né? Não fica nada bem, é uma coisa que... Agora, as outras redes estão aí também, eu não duvido que eu adoraria. De repente, Eu Agora, fico pensando também na questão financeira dela, porque ela deveria ter um belíssimo salário na Globo. Evidentemente que ela não tem salário, ela deve ter um bom dinheiro, são 50 anos de muito dinheiro. Então, se ela tiver o um mínimo de organização, ela não precisa se preocupar muito com isso. Não, ela tem a pensão do pai, que foi militar. Foi militar, tem essa também. Quer dizer, fome ela não passa, mas é gostoso ver um belo dinheiro caindo na conta todo mês. Então, é algo... E eu volto a falar do Moro aqui, com o Moro aconteceu acho que a mesma coisa, né? Ele tinha um belo salário de juiz ali, abriu mão, piriri, porora, agora ele tá, sei lá eu, claro que numa palestra ele fecha o ano dele, mas, até desafinei agora em homenagem a ele, mas são coisas que eu fico pensando, as pessoas abrirem mão de belíssimos salários por uma aventura, né? Então, quer dizer... Como diria Guilherme Arantes, tanta loucura por tão pouca aventura. Agora, querida Regina, se você não conseguir voltar às novelas, à televisão, eu tenho uma sugestão: pega e usa ozônio. Vira garota propaganda. Quem sabe o ozônio não lhe dá, né, um barato, assim, uma coisa que você fique melhor, né, do que você deve estar se sentindo agora. Né? E o Moro, só para completar isso que você falou, agora os outros não querem deixar que ele, inclusive, faça inscrição na OAB. Não, eu não soube disso. Eles não querem permitir que ele refaça o registro de advogado na OAB. Mas não pode fazer isso, pode? Pode, a OAB tem seus critérios, né? Bom, tem que Então, quer dizer, querem perseguir agora o Moro, nem advogar ele vai poder mais, né? Então aí fica difícil. Que coisa. Que país. Mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não temos nada de economia hoje? Pulei a economia, menino. Sim, lógico, ainda bem que você falou. Sim, perfeitamente. Ai. Então, meu caro, o tal do projeto de reforma tributária,
o Guedes, olha, o Guedes não vai conseguir pôr esse negócio para funcionar. Ele quer agora taxar o comércio de internet, etc. Uhum. Só porque e não é CPMF, né? Não é CPMF, não é Não, igual. aí de quem usar esse termo, porque isso aí A é, de só quem pode usar. ser mau caratismo de quem usa. Mas teve uma repercussão péssima, né? E não só no meio político, mas no meio empresarial também, etc. E tal. Quer dizer, o que é pior, né? Eles querem usar como fizeram com os outros meios de comércio e indústria, quer dizer, fazer com que o vendedor ali da internet recolha o imposto, quer dizer, passe a ser um órgão de recolhimento de impostos, né? Quer dizer, isso vai aumentar custo, vai aumentar todo o processo de operação das empresas, quer dizer, isso vai tornar tudo mais caro Uhum. e mais difícil. Quer dizer, então, eu acho pouco provável que ele consiga fazer isso, que ele consiga passar isso no Congresso, ainda mais nesse momento, né? Não, não dá. É aquela coisa, é o que o Maia tem falado, e muitos outros também, é voltar a 2007, sei lá 2004, que é quando, né, pintou o CPMF, enfim. É um retrocesso, não faz sentido nenhum. Só que eu imagino que ele deva estar apavorado, porque ele não tem mais de onde tirar. Ele está vendo que estamos quebrados e a tendência é piorar, e ele deve estar em choque, porque todos devem estar em choque, porque você, melhor que ninguém, sabe que se a economia vai bem, o governo vai bem, por tudo isso que está acontecendo, é margem. A economia tá boa, a gente vai levando. A Dilma caiu porque a economia pifou. Só que a economia do Bolsonaro tá a um fio de pifar gravemente, né? E o Guedes está, enfim, sem saber. Então, até estava vendo, querendo sobretaxar livros, que livro é isento de. Não sei, é isento e agora estão querendo taxar. E livro já tá caro, eu não sei se tem comprado livro. Sim, Livro era uma coisa que custava R$ 30 um livro. Hoje em dia você tá R$ 70 um livro. Então, quer dizer, livro está dependendo do caro. livro, muito mais, né? Muito mais, exatamente. Então, é, tudo isso é muito desagradável. E também tem a questão que eu estava vendo dos R$ 600, que é outro divisor de águas, porque o que mantém a popularidade do Bolsonaro, onde está, que não é muita coisa, mas é o que mantém ele vivo, são esses R$ 600. Os caras Uhum. estão querendo, todo mundo está querendo, né, postergar isso, Prorrogar. prorrogar. E ele fala, olha, não tem como. E aí, o que você acha? Então, mas já deu para notar que o Bolsonaro não está entrando na conversa do Guedes, né? Não, faz tempo. Pois é. E ele vai ter, sim, eu não sei se vai conseguir prorrogar, porque também existem limitações orçamentárias, é claro. Mas eu não sei se vai conseguir prorrogar R$ 600, mas pelo menos mais uns 300 ou 200, por mais até o final do ano, é provável, né? Deve levar, né? Porque interessa para o Bolsonaro manter essa popularidade. Agora, o que o Bolsonaro vai notar é que essa popularidade é muito volátil, né? Quer dizer, assim que o dinheiro acabar, a popularidade acaba, né? Então, para segurar, ele vai ter que, É isso, é imediato. né, manter esse coisa. Aliás, também vi uma reportagem, que o Bolsonaro está querendo roubar da esquerda essa bandeira, né? Da Bolsa Família, né? Para um governo que se dizia absolutamente liberal, é uma coisa É irônico, no mínimo. estranha, né? E o Banco Central também pegou e reduziu, né, a Selic para 2%, né? A mais baixa taxa de juros da história. Traduz, o que isso significa? Significa que não rende mais nada, meu caro. Aplicações. Querer viver de renda tá difícil. Não, tá difícil, não, já estava impossível, tá impossível, não dá. Se você depender da sua renda, eu vejo até pela mamãe, né, que a mamãe tem os investimentos dela, que o papai deixou, etc. Então, o papai, aliás, foi muito inteligente, que em vez de fazer pecúlios e não sei o quê, essas coisas de investimento aí de banco, ele pegou e deixou o dinheiro, né, ela administra. Agora, só que eu vejo pela diferença de imposto de renda que eu faço de um ano para o outro, né, que o que dava de rendimento era suficiente para manter até o patrimônio crescer, né? E agora o patrimônio decresce, né? Porque
não dá mais para aplicar. Realmente, quem depende da aplicação está no mato sem cachorro. Né? Que coisa. É saída. Agora, ou você descobre uma fonte de renda, uma forma de fazer esse dinheiro render, ter um negócio, enfim, né? Você tem que arranjar uma outra forma de ganhar dinheiro, porque se você não tem fonte de renda e só tem o seu investimento, você pega seu gasto mensal, pega o que você tem lá aplicado, divide pelo seu gasto mensal, você vai ver quantos meses vai dar, ou quantos anos vai dar, dependendo do seu capital, né, até o dinheiro acabar. Né? Inclusive, já faço isso com a mamãe. Todo final de ano, quando eu faço o imposto de renda, aliás, início, né, de ano, eu já falo, o dinheiro acabará em tantos anos. Me considero na obrigação de alertar. Fato, né? Se bem que ela tem aposentadoria, claro, né? Mas de repente isso significará uma diferença de qualidade de vida, de padrão de vida grande, né? Daqui a uns anos, né? Mas felizmente para ela isso vai os 90 e lá vai, quer dizer, acho que ela já não vai estar sabendo o que está acontecendo nessas alturas. Então para ela não vai ter problema, mas para quem hoje em dia é mais novo, digamos, na faixa de 70 anos, já é bastante preocupante, se você só tem a renda das aplicações. Né? E isso também para quem não é milionário. Quem é milionário, acho que não sente tanto, porque é muito dinheiro investido, acaba tendo... mas mesmo assim, né, você veja que 2% seria a taxa Selic máxima, né? Quer dizer, depende de onde você está aplicando o dinheiro, né? Tem a taxa de administração, se você estiver aplicando num banco, tem imposto, né? Etc. Então, quer dizer, não, 2% é inviável. E para isso crescer depende do quê para melhorar esse número? Dependeria do governo entrar em colapso e a taxa de juros básica ser obrigada a ser elevada. Quer dizer, a solução para esse problema seria um desastre do governo. É isso que eu ia falar, fica uma situação complicada. Exato, quer dizer, tudo bem, o meu rendimento agora vai melhorar, mas, por outro lado, o governo destroçou e já está com descontrole de contas, a inflação vai vir, começou, etc. e tal. Então, é aquela coisa. Agora, tem gente que acha que era melhor viver assim, porque o meu rendimento era grande, e o resto do país que se expôs. Farinha a boca, meu pirão primeiro. Exatamente, né? Quer dizer, alguns brasileiros se acostumaram a viver assim, né? De rendas, e o país na bancarrota, mas eu estou rendendo porque os juros que são cobrados são altíssimos, porque o nível de segurança que o governo apresenta é enorme. Né? Agora vamos aguardar, né? Eu não sei se esse governo vai manter, se o Guedes vai conseguir manter essa confiança, né? Entre aspas também, porque o que saiu de dinheiro do Brasil é porque nós temos reservas altas ainda, né? Agora, falando do Guedes, ele participou do Aspen Security Forum, né, promovida pela Aspen Institute. O cara falou barbaridades. Não que seja mentira o que ele falou, mas diplomaticamente a gente não fala assim, ainda mais com investidores. Tipo assim, vocês desmataram suas matas, seus índios, e também vamos e venhamos. Tá, eles mataram os índios realmente, até tem milhares de filmes americanos que mostram esses massacres dos índios, claro que os índios eram vistos como uma força perniciosa, né? Mas mataram. Agora, e daí? Então, por que os americanos mataram os índios e os caras pagam, né? Nós podemos fazer a mesma coisa? Não é isso. É um tom de molecagem, né? Vocês não podem falar nada porque os caras investem hoje em dia em meio ambiente, a gente não chega na unha encravada, entendeu? Então não é bem assim, não é esse preto no branco. De fato, houve um problema grave no passado, mas as nações evoluíram, não todas, mas
E aí esse discurso não bate muito, entendeu? A gente tem que baixar a cabeça e agradecer pelo que eles investem aqui para a preservação da Amazônia, que por conta desse governo e do antiministro, que é uma figura ominosa, está deixando de investir. A gente está perdendo esse dinheiro porque não tem como provar que não está havendo desmatamento, que nunca se desmatou tanto. Não, aliás, pelo contrário, né? Pode-se provar perfeitamente que está tendo desmatamento. Mas o que eu acho interessante é o seguinte: nós estamos no século XXI, isso aconteceu no século XVIII. Quer dizer, você não pode comparar o nível Pode, de exatamente. ação do século XXI para aquela época, né? Que eles tiveram guerras, como é que fala, civis, quer dizer, né? Mas também nunca tiveram uma ditadura, e nós já várias, né? Então, quer dizer, não é argumento porque você use para investidor, né? Assim como também acusar a Holanda, a Alemanha, a França de usarem a questão ambiental para impedir a entrada do Brasil na OCDE. Quer dizer, que é a Organização para Desenvolvimento e Cooperação Econômica, blá, 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 que o Bolsonaro acha que é uma grande vantagem fazer parte. Aí ele não tem diplomacia, né? Essas coisas que ele fala para aqui, para o consumo interno, ele não pode falar lá para fora. Né? Nós estamos arriscados a não ter investimento e ainda sofrer sanções por causa dessa política ambiental e indígena que o governo Bolsonaro... É criminoso o que está acontecendo. As nossas políticas ambientais indígenas são criminosas, esse é o termo. Inclusive uma ação para combater exploração em terras indígenas foi suspensa, inclusive durante a visita do ministro do Meio Ambiente lá no norte. Quer dizer, é uma situação assim que você vê que as coisas, eles não se entendem, né? É um governo completamente desconjuntado. Sim, não, são Nada trapalhões. coordena com nada, é uma coisa assim absurda, viu? Eu acho que nós vamos dançar nessa questão aí dos investimentos, infelizmente, né? Ainda mais com juros. Estamos, quer dizer, pagando 2% para ter um risco enorme e ainda ter problemas com o seu consumidor lá na Europa e nos Estados Unidos, né, que hoje em dia são muito criteriosos na questão de preservação, de meio ambiente, né? Vai ser complicado. Também emoções para os próximos meses. É isso aí. Chegamos ao final, né? Uma hora e... né? Só para completar, deixa eu mostrar a situação como está no momento. Né? Aqui do portal do UOL. Aí, dólar comercial 5,42, alta de 1,44, euro alta de 0,87%, R$ 6,38. A Bolsa de Valores caindo 1,54 a 102 mil pontos. EUA também caindo, 1,35, Reino Unido leve, praticamente estável, né? Japão, queda de 0,39. Vamos lá. Então é isso aí, quer dizer, o mundo também ainda continua com o mesmo problema, porque acharam que haver a retomada nos Estados Unidos, mas como a abertura foi feita de forma estrambelhada, né? Talvez até mais estrambelhada do que foi aqui. Sim. Aí acabou que os estados começaram a ter problemas e tal, alguns tiveram que retroceder, perericas, então não houve aquela retomada que se esperava, né? Então, está tudo, como diz, tudo no aguardo. Muito bem. Voltando a você que nos acompanhou até aqui, o programa vai ao ar todas as sextas-feiras, por volta das 19 horas. O Vida Revista é uma revista em vídeo, portanto tem outros assuntos, pesquisa as outras playlists, né, que temos de cultura, fotografia, saúde integrativa
e espiritualidade, gastronomia, umas receitas bem legais do chefe Dus. E a gente espera que vocês compartilhem, curtam, comentem, é sempre muito bom. Muito obrigado, até a semana que vem. E o Felipe se despede aí também de vocês. Falou, turma. Falou, Sérgio. Valeu. Até semana que vem. Tchau, tchau. Cuidado com o ozônio no rabo, hein? Muito cuidado.